Vamos a mais um Conexão CrossFox. Estamos recebendo hoje o engenheiro Jobson Modena. O Jobson, ele é uma pessoa muito credenciada no meio. Vou tirar o óculos, porque quando eu tiro o óculos eu consigo ler. Você que tem mais idade sabe do que eu estou falando. É engenheiro eletricista, diretor da Gizmo Engenharia desde 1997, participa do Comitê Brasileiro de Eletricidade da ABNT desde 1993, representante do Brasil da TC81, da IEC, depois ele vai explicar para a gente o que são essas siglas, coordenador de revisão da ABNT NBR 5419 sobre proteção de descargas atmosféricas e é consultor para processos de segurança contra descargas atmosféricas, ou seja, ligado à segurança de todos nós, à segurança atmosférica e uma série de fatores. Jobson, prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado por atender o nosso convite. Flávio, bom dia a todos. Sou eu quem agradece o convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Fala um pouquinho da Gizmo Engenharia. O que ela faz exatamente, já que você é ligado ao setor de segurança e proteção? Bem, a minha empresa, a Gizmo Engenharia, ela teve seu início lá em 1997. Antes disso, eu já trabalhava com proteção contra a descarga atmosférica, mas como funcionário de outras empresas, né? Estive com essas outras empresas em outras situações, analisando várias indústrias. Foi aonde realmente eu comecei a ter um pouco de experiência na área e aonde me foi apresentado onde me foi apresentada a oportunidade de entrar para a comissão que, na época, que revisava uma das versões da norma que permeia o assunto para-raios, permeia o assunto proteção contra descargas atmosféricas. De lá para cá, a gente só foi se enfronhando mais no assunto, foi tendo um pouco mais de condição de estudar, de conhecer as pessoas certas nessa área, tanto nacional quanto internacionalmente. Nesse ínterim, criamos a Gizmo. A Gizmo hoje é uma empresa, eu costumo brincar, eu não tenho uma empresa, eu tenho uma empresa, é a empresa de um cara só. Ela é uma empresa que me dá o suporte jurídico, me dá o suporte legal para poder atuar como consultor, como um preposto em qualquer empresa de grande porte, né? Então eu sou amparado legalmente pela Gizmo, né? E dessa maneira, então, a gente consegue desenvolver a proteção contra descargas atmosféricas, a proteção tanto de pessoas, proteção de estruturas, de equipamentos, né? Através, então, da consultoria, do projeto, e levando, né, a informação, principalmente, do que consta nas normas, tanto nacionais quanto internacionais, nacionais feitas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, na qual a gente faz parte. Você citou aí as siglas, né? A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e a IEC, que é a International Electrotechnical Commission, a Comissão Internacional Eletrotécnica, que faz, então, a regra mundial, que faz a regra internacional, ou seja, a norma-mãe da grande maioria das normas nacionais de cada país. É claro que existe uma lei, né? Qualquer construção que for colocada, ela precisa seguir essas normas, mas você sente no Brasil uma filosofia de realmente melhorar, de uma maior proteção nessa sua área? Sem dúvida. Toda mudança, ela é lenta, né? Toda mudança, digamos assim, positiva, ela é lenta, muito lenta. Mas de um tempo para cá, a gente tem visto, bem devagarinho, um crescimento na informação, né? E cada vez que você aumenta a informação, obviamente, isso te traz um retorno positivo, né? Existe hoje uma difusão bastante importante com as normas, os congressos que são feitos aí
por uma série de entidades. Você teve a oportunidade de conhecer aqui o professor da USP, que é uma sumidade no assunto, né? E através dele e de outros colegas dele lá da USP e de outras universidades no país, a gente tem tido a oportunidade de fazer uma divulgação bastante forte nesse sentido. E embora o país seja um monstro de dimensão continental e haja sim uma grande quantidade de descargas atmosféricas, embora não seja uma coisa constante, seja sazonal, mas uma grande quantidade de descargas atmosféricas, a gente pode ver sim que na proporção, dependendo da quantidade de descargas que existem em cada um dos anos, na época da descarga atmosférica, a gente vê que a relação ela não é uma relação negativa. A gente vê que às vezes acontece mais raio, então dá uma sensação de que tem mais acidente. Mas se você levar a relação, você vê que o número de acidentes vem caindo. Porque o raio você não controla, né? Você não pode controlar a consequência dele. Nós temos sempre uma preocupação. O Brasil tem, infelizmente, essa coisa do espertalhão, né? Sim. Mesmo numa área de segurança, nós temos pessoas que tentam tirar proveito e colocam a vida de outras pessoas em risco, ou é um setor mais sensível a isso? Não. Isso em todo lugar existe, o bom e o mau profissional. A gente não tem como, inclusive, extirpar isso de forma nenhuma. Inclusive, nós temos uma máxima lá na comissão, que é a seguinte: nós não fazemos norma para coibir os maus, nós fazemos norma para ajudar os bons. Tá? Então, quem quer fazer a coisa direito, chega lá e tem um documento que ele pode se balizar e, a partir daí, construir uma coisa correta, uma coisa segura, né? E que vai proporcionar um funcionamento adequado, né? O cara que é mal intencionado, você fecha uma porta, ele abre 5 novas portas, né? Então é correr atrás do rabo. Mas a associação, ela tem ela não tem poder de polícia, obviamente, Sim. mas ela tem como gerar situações para dificultar um pouco mais esse tipo de ação. Sim, a gente tem mesmo como sociedade em si, né, nós temos o dever de, ao detectar um problema, uma brecha no texto, revisar essa brecha e fazê-la de uma forma diferente para que não haja facilidade. Nós temos que criar facilidade para as pessoas que merecem a facilidade. Uhum. Né? No caso, quando encontramos alguma coisa que vá contra a boa prática de engenharia, então, sem dúvida nenhuma, faremos aí o possível para coibir essa atitude. Como é que vocês conseguem manter essas normas atualizadas com relação ao mundo? Existem eventos específicos anualmente? Como é que funciona isso, Jobson? Sim, existem eventos, esses eventos nacionais e internacionais. Inclusive, o Brasil ele tem alguma coisa em torno de 5 ou 6 grandes eventos, alguns grandes em termos de público, outros grandes em termos de resultado, tá? Que fazem com que as pessoas acabem tendo referência. Então, a gente consegue passar a informação e coibir coisas que não devem ser repassadas e aumentar as coisas que devem ser passadas em camadas, né? Então, através desses congressos, nos internacionais, um número menor de especialistas participa, traz isso para um grupo um pouco maior aqui no Brasil, esse grupo divulga em congressos um pouco maiores, não só congressos, tá, Flávio? Veja, hoje nós temos aí algumas revistas, algumas publicações técnicas no mercado que são responsáveis por uma grande parcela da informação. Existem eventos não tão científicos, mas eventos com caráter mais técnico, que também são responsáveis pela divulgação da informação.
Além disso, os cursos EAD. Na nossa área, esses cursos têm funcionado com uma certa intensidade. Há procura e há retorno depois em relação aos cursos EAD, né? Então, todas essas condições unidas formam um bloco bastante coeso para que a gente possa ter uma arma aí contra a divulgação de forma errada ou a tentativa de trilhar um caminho não tão técnico assim. Para quem gosta da área, é um bom mercado de trabalho? Aquela pessoa que está nos vendo, que está ainda em dúvida, o jovem, por exemplo, é um mercado de trabalho interessante? Ele está em expansão no Brasil? É um mercado de trabalho que sempre foi interessante. Não por não ter muito profissional, não por não estar saturado e tal, mas o mercado de engenharia como um todo hoje, ele é um mercado escasso de bons profissionais. Olha só. Né? Hoje você tem aí uma grande gama de engenheiros se formando a cada ano, mas não é a minha especialidade, mas a gente pode notar em várias áreas que as pessoas se formam com um nível de conhecimento ou um pensamento crítico muito baixo. A pessoa, eu não chegaria ao cúmulo de chamá-lo de analfabeto funcional, mas está quase. Já cheguei a ser perguntado num congresso por uma pessoa do auditório se não dava para fazer um texto um pouco mais simples, porque ele estava tendo que estudar muito para aprender a norma. Então, esse tipo de coisa não deve passar na cabeça de um engenheiro. O engenheiro, ele nasceu para estudar. Né? E essa pessoa era um engenheiro? Sim, estava no congresso e era um engenheiro que estava na audiência. Né? E poxa, sou engenheiro há 38 anos, né? E eu não parei de estudar até hoje. Né? Eu sou professor de pós-graduação, eu faço vários cursos, participo de vários congressos nacionais, internacionais, seminários, e não parei de estudar. Não dá para a gente parar de estudar. É mais ou menos como um surfista. Ele tem um certo dispêndio de energia para entrar na onda, mas depois, se ele não se mantiver na crista, acabou o jogo. Né? E as coisas são dinâmicas, né? Novas descobertas, etc. Sem dúvida. Tecnologia, a gente corre atrás da tecnologia. Né? Você citou o professor Hélio da USP, ele nos contou que existe muita pesquisa nos trabalhos importantes. Até fiquei muito feliz de saber disso, né? Porque trabalhei, ministrei durante muito tempo aulas em faculdades, fui diretor de universidade, e a gente tinha muita dificuldade, inclusive, para conseguir verbas de pesquisa. Eu fiquei muito satisfeito com o que disse o professor Hélio. O Brasil hoje é uma referência nessa área ou não podemos dizer tanto? Eu acredito que até pela condição climática do país, né, nós somos sim referência e vejam, a partir do momento em que pesquisadores de fora usam o país para suas pesquisas e com os profissionais existentes aqui dividem espaço nos seus papers, nas suas publicações, sem dúvida nenhuma, a gente pode considerar e provar que o Brasil hoje é, sim, uma referência e um dos grandes nessa área, principalmente na pesquisa, né? Pesquisa de impacto direto em linhas de transmissão, por exemplo, de efeitos indiretos do raio. O raio bateu a alguns metros ou até a quilômetro distante da linha, né? E os efeitos do eletromagnetismo chegando nessa linha, quais são os problemas, nós somos referência nessa área. Que bom, que legal. Você escreveu um manual para a utilização de DPS. O que é isso? O DPS ele é um dispositivo, a sigla é Dispositivo de Proteção contra Surto. Então, eu acabei de citar aqui um efeito, por exemplo, de um raio batendo diretamente numa linha, ou do raio batendo longe da linha, mas o efeito eletromagnético dele acaba induzindo novamente corrente elétrica por essa linha. Né? Os DPS nada mais são do que dispositivos que, ao atuarem, eles minimizam essa corrente de raio, essa
tensão que o raio provoca na instalação, protegendo a instalação elétrica. Então, hoje, para que você entenda, quando uma edificação ou uma linha que entra nessa edificação é atingida por um raio, se houver para-raio, você protege a edificação, você protege a estrutura, né? Mas os equipamentos e a instalação elétrica, se não houver medidas adicionais, eles vão queimar. O para-raios ele é feito para destruir equipamento, ele não é feito para proteger equipamento. Tá? O para-raio ele protege pessoas e protege estruturas. Né? Agora, essa complementação, e um dos itens da complementação é o dispositivo de proteção contra surto, né? Então, nessa complementação, entra então o DPS, fazendo com que esses níveis de corrente e de tensão do raio, que são da ordem de milhares de volts ou de amperes, entrem para a instalação de uma forma reduzida, fazendo com que os equipamentos não se danifiquem. Isso é uma proteção individual de cada residência ou, por exemplo, um prédio ele já pode fazer uma proteção geral? Hoje, as normas, né, tanto a NBR 5419, que é a norma de proteção contra descargas atmosféricas, quanto a NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão, elas exigem, né, a instalação dos DPS e colocam alguns parâmetros para que você calcule quais os tipos de DPS que você vai colocar nessas instalações. Mas o DPS ou uma outra medida qualquer que você vai utilizar é tão específico que, dependendo do estudo que se vai fazer, ele pode ser instalado de forma geral, ou seja, um conjunto para a estrutura toda, ou, dependendo da condição, você instala um em cada quadro, você instala um em cada tomada. Tá? Por exemplo, quando você tem um equipamento extremamente sensível, né, vamos colocar aqui um tomógrafo, por exemplo, ou um aparelho de ressonância magnética, os DPS vão dentro desses equipamentos. Tá? Então, eles já fazem eles participam do jogo já de maneira intrínseca, já dentro do equipamento. Né? Pelo que eu entendi, o DPS, eu sou bem leigo, claro, tá? claro. Por favor. Ele é quase um pequeno para-raio do equipamento, é isso? Ele é um protetor. Ele é um protetor. O pessoal costuma chamar de protetor de surto, porque entende-se tensão e corrente rapidamente passando na instalação com esse valor elevado, entende-se por um surto, dá um surto e a coisa acontece. Né? Então ele é o protetor de surto. Isso pode ser feito por qualquer pessoa, isso tem que ser feito por um especialista, como é que funciona? Tanto o para-raios quanto as outras medidas complementares, dentre elas o DPS, é extremamente recomendável, embora por questões legais a gente não possa restringir isso a engenheiros, nós temos que restringir a um técnico habilitado. Tá? Então pode ser um técnico, pode ser um tecnólogo ou um engenheiro, ok? Mas óbvio que deve ser um cara que entenda do assunto, que entenda do riscado, né? Aí é um dos pontos onde, em alguns casos, existem os profissionais que dão um jeitinho, né? Entra aquele cara que, eu vi um fulano instalar em um local, acho que deve ser assim. E ele vai lá e faz o serviço dele. Mas claro que ele vai falando que ele é especialista. Isso, exatamente. Ele vai chegar lá e vai falar que é o Hélio Sueta do negócio e chega lá e faz a bobagem. Esse tipo o DPS, vamos supor, eu quero colocar na minha casa. Tá. Eu, primeiro, nem sei se tem na minha casa. Como é que... Me dá uma explicação, por favor, pra gente, uma coisa mais... Como é que eu faria isso? Como é que eu sei se tem na minha casa? Como é que eu coloco isso na minha casa? O DPS, ele é uma caixinha que ele parece com um disjuntor, aquela chavinha Sim. que você tem no quadro. Né? Ele só não tem o liga e desliga ali porque ele é de funcionamento automático, digamos assim. Tá? É claro que para você fazer esse tipo de instalação, eu jamais vou te falar que você deve chamar um eletricista generalista para fazer isso. Jamais. Tá?
Existem hoje eletricistas com um bom conhecimento em nível residencial que podem fazer esse serviço? Existem, né? Depois, obviamente, para não fazer propaganda, mas você chega para mim depois da gravação e fala, Jobson, me fala num eletricista e eu te falo o eletricista para ir na tua casa para fazer isso. Uhum. Agora, se for num prédio, se for uma coisa mais de volume, onde certamente você não vai ter o DPS só na entrada, eu te aconselho a pegar um projetista, um engenheiro, que vai olhar não só o DPS, vai olhar se precisa de para-raios, vai olhar todo um arcabouço de coisas para que você faça uma instalação correta e não gaste dinheiro à toa. Em cima disso, há uma cultura neste momento de instalação de DPS ou ainda não? Ela vem crescendo. Ela começou muito pequenininha, né? Começou muito pequenininha, com a revisão da norma que aconteceu em 2015. Em 2005 já existia, mas era uma coisa quase que irrisória. 2015 deu uma fortalecida. Atualmente nós estamos revisando o texto da norma 2015. Acreditamos, com fé, que saia essa revisão da norma aí no ano que vem, né? Então, a partir dessa revisão de 2015, as informações nos cursos, nas lives que a gente faz, a gente tem aí lá na Unipotência, lives toda terça-feira e exatamente para essa divulgação. Então a gente acaba fazendo, né, essa divulgação, outros profissionais fazem também, e isso vem fortalecendo bastante o uso do DPS. Sem contar que, para instalações novas, projetistas são obrigados a fazer, porque, óbvio, ninguém vai fazer uma coisa fora de norma para ter problema lá na frente. A gente sabe que tem um mundo ideal, ou seja, todo mundo protegido, e tem um mundo real. O mundo real, nós estamos numa convenção, num condomínio, né, reunião de condomínio, e alguém coloca, olha, a gente precisa instalar um DPS, prédio todo e tal. O custo é caro? Não. Claro que segurança não tem custo, mas eu estou sendo bem prático, né? O valor... Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas, na minha opinião, usam a frase a vida não tem preço erroneamente, sabe? Vida não tem preço, mas tem custo, né? Eu entendo que vida tem custo. Se você, hoje, uma pessoa produtiva, uma pessoa que tem seu trabalho, uma pessoa reconhecida, para de produzir por um choque elétrico ou por um problema qualquer, né, que envolva aí proteção, você deixou de ser o Flávio Prado produtivo para ser o Flávio Prado encostado. Que vai custar alguma coisa até para o governo. Para todo mundo. Uhum. Você vai gerar custo para todo mundo, né? Então, veja, você, para algumas pessoas que eram seus empregadores, você deixou de gerar lucro. Para outras pessoas, você gera despesa. E, obviamente, para o governo você gera despesa. Claro. E não dá o teu imposto para o cara. Isso, já é por aí, já começou, a despesa já começa por aí. Exatamente. Então não é que a vida não tem preço, a vida tem custo, não é? A vida tem custo. E baseado nessa premissa, é que a gente, então, chega para os caras e fala, olha, você vai... então, procurar um especialista na história, porque ele é quem vai te dar uma solução cuja relação custo-benefício seja a mais vantajosa. Então, pode ser que vamos colocar o seguinte, você tem uma casa, vou chutar aqui, tá? Você tem uma casa de 300 a 500 metros quadrados com 3 ou 4 quadros de distribuição e o cara vai lá e vai colocar conjuntos de DPS nesses 3 ou 4 quadros de distribuição, tá? Levando em consideração que toda a instalação elétrica esteja correta e apta a receber esses DPS, você vai investir algo em torno aí de uns, sei lá, talvez uns 2, 3 mil reais, o que eu não acho absolutamente caro para o retorno que esse cara vai trazer. Se você leva um cara que não conhece do assunto, em cada ponto ele vai começar a instalar. Por quê? Porque ele vai colocar o excesso e vai usar aquela velha máxima, né, do que a bunda não prejudica. Né? Então, você acaba pagando a ignorância do cara
E aí o céu é o limite. Você entende? Aí a instalação pode ser absurdamente mais cara. Prédios antigos, eles conseguem, podem ser adaptados os DPS nesses prédios antigos? Sim, podem e devem. Podem e devem, né? É claro que, em função da instalação elétrica desses prédios, certamente está um pouco precária ou até muito precária, desatualizada na maioria dos casos, você vai ter um custo a mais para preparação para colocar o DPS. Mas o DPS em si é barato. E essa preparação ela vai só fazer com que a segurança aumente. Sem dúvida, porque essa preparação ela vale não só para a proteção do DPS, né, que o DPS oferece, mas vale para a proteção dos outros componentes, como, por exemplo, proteção contra choque elétrico, proteção contra incêndio e assim por diante. Você também é coautor do livro Instalações Elétricas com o Ademaro Cotrim. Bom, óbvio, instalações elétricas, o que ele fala? Instalações elétricas, claro. Mas por que você escreveu esse livro e o que ele traz como um contexto básico? Professor Ademaro Cotrim foi, lamentavelmente nos deixou, um dos grandes ícones da instalação elétrica de baixa tensão no país. Ele foi um mestre, foi um guru da gente e nos deixou, ele fumava demais e nos deixou no ano 2000. E esse livro, eu e mais vários outros especialistas, pegamos o livro dele na 4ª edição, fizemos uma atualização do livro, então participamos aí cada especialista ficou com um capítulo do livro para atualizar. Coincidentemente eu fiquei exatamente com essa parte das sobretensões, os DPS, etc. E nós atualizamos da 4ª para a 5ª edição, já com a norma vigente na época, né? E destinamos toda a venda à viúva dele, a dona Maria Helena, né? Então, foi a motivação foi manter a memória do professor Cotrim viva e ajudar a dona Maria Helena na época. É um livro palatável para pessoas que não têm o conhecimento de engenharia? É um livro que é utilizado até hoje nas universidades, nas faculdades, etc. São praticamente os livros ali, o do Cotrim, o do Mamed, e aí vai, né? É livro que é indicado para os estudantes de engenharia. Já que estão falando em livro, HM News, editora e eventos. Fala um pouquinho da HM News, editora e eventos. HM News é uma empresa, né, que em 2014, ela já existia há algum tempo, né? Em 2014, ela se associou com o jornalista Marcos Orsolon e fizeram uma fusão, dando aí origem à Potência, revista Potência, né? A revista Potência hoje é um dos grandes ícones, 20 anos de mercado, né, a partir dessa fusão, é um dos grandes ícones da instalação elétrica, né? Então, hoje, cabos elétricos, todos os seus acessórios, os DPS, tudo. O professor Hélio tem coluna lá no Potência. É uma revista de instalações elétricas completa. Uhum. Né? Junto com isso, eu diria que esse é uma das vertentes da HM News, né? A segunda vertente, já visando essa parte da expansão do conhecimento, da expansão de informação. A HM News promove seminários, né? Nós temos, semana que vem, dias 6 e 7 de outubro, é claro que o pessoal que vê este podcast, se ainda der tempo, né? Nós estamos no começo de outubro aqui, mas na semana que vem, dia 6 e 7, lá no Frei Caneca, né, nos auditórios ali do Frei Caneca, vai ter um dos congressos que a HM News e a revista Potência promovem, né?
E vão ser aproximadamente 20 horas, né, de feira, todos os fabricantes e um congresso unido a essa feira, chamado Redes Subterrâneas de Distribuição. Então, esse é um dos grandes eventos, né, redes elétricas subterrâneas e redes de telecomunicações. Esse é um assunto muito interessante que ainda é pequeno no país. Hoje em dia você vê tudo que é linha, né, à vista aí. E é claro que tem uma certa dificuldade em se tirar isso do jeito que está para enterrar essas linhas todas, mas é mais ou menos isso que se discute nesse congresso, além da expansão do conhecimento. Tem também a Expo Elétrica, né? A Expo Elétrica é uma feira de instalações elétricas. Como você já deve ter ouvido falar de FEICOM, que é a Feira da Construção, né? Todas essas grandes feiras, a Expo Elétrica é a maior feira da América Latina hoje, focada em instalação elétrica. Inclusive a CrossFox tem um stand, um dos maiores stands que tem na feira, para 2025, vai estar lá na Expo Elétrica, né? E neste ano, para você ter uma ideia, nós tivemos algo em torno de 42 stands, com visitação de 4.000 pessoas. Para 2025, a gente já tem firmado mais do que 40 expositores. A nossa previsão é de 60, com uma previsão de visitação de 6.000 pessoas. Né? Então está em franco crescimento, e aí você pode... Sim, mais de 50%, 50%. Sim. E aí você pode notar que a informação está chegando. Né? A informação está chegando, porque você vê que a coisa cresce a olhos vistos. Jobson, por que o aterramento da parte elétrica é tão difícil nas cidades? São Paulo, por exemplo, e olha que eu fico muito numa região nobre, né, digamos assim, a Avenida Paulista, um ponto de referência de São Paulo. E até lá a gente vê coisas assim nas ruas adjacentes, às vezes maços de fios espalhados, uma coisa até assustadora. Uhum. Por que é tão difícil isso? Sabe o que é, Flávio? Acontece o seguinte, o aterramento, por ele estar enterrado, ou pelo menos deveria, ele é negligenciado, ele é o culpado de tudo, manja, aquele cara, né, que é sempre o coitado lá que vai levar a culpa de tudo. Ele devia estar enterrado num lugar que é difícil de enterrar, né? Existe uma série de estudos, uma série de situações que você tem que fazer, mas que devem ser realizados antes da obra começar. E em da história, né? O que acontece? Não, vai rápido, vai rápido, vai rápido. Muitas vezes as pessoas te chamam para fazer o aterramento com a estrutura pronta. Aí já foi. Então aí você tem que começar a criar subterfúgios. Esses subterfúgios ficam caros, porque, óbvio, se você vai utilizar uma determinada situação do início, você constrói a coisa junto. Uhum. Né? Se não, você tem que começar a criar saidinha para um lado, para o outro, e fazer com que essa parte da instalação acabe virando um complemento, uma gambiarra. Né? Então, exceto locais sérios que levam a sério o projeto, toda e qualquer situação demanda um puxadinho. Demanda um puxadinho. É onde você vê essa montoeira de fio, é onde você vê esse monte de coisa sendo colocado indiscriminadamente para atender ali o que der para atender. Ainda existe o seguinte, você pode eventualmente criar uma condição de aterramento aonde ela vá funcionar por um bom tempo, só que aí o vizinho ou o cara da prefeitura passa e arranca um pedaço do local e leva o teu aterramento embora. Tá? Só que aí, recentemente, um apagão em São Paulo sob essa negação, né? Sim. Então, veja, quando os caras tiram essa condição, quando você instalou lá no início, você tinha uma condição de instalação. Para fazer uma reinstalação, uma manutenção corretiva, já não é na mesma condição. É onde você começa a ter que criar
os subterfúgios. É onde fica essa montoeira de coisa que você vê por aí. Perdemos a oportunidade quando começamos a fazer os metrôs? Não, eu não diria isso, porque no caso dos metrôs, o estudo foi muito bem feito e você tem uma condição setorial. Sim. Né? E talvez pudesse ser feito talvez uma reengenharia nesses locais, mas o metrô é uma percentagem mínima em termos de abrangência quando comparado ao restante da cidade. Qual é o impacto da indústria 4.0 na automação do mercado elétrico? Olha, eu vou dizer o seguinte para você. Hoje, nós temos uma demanda muito grande, né, para tudo ser automatizado. Né? Tudo ser automatizado. Não só a indústria, como residências, comércios e etc. Né? Nós estamos passando pela transição. Por incrível que pareça, o pessoal da tecnologia já não fala mais em indústria 4.0. Você já está indo para um outro degrau, um outro patamar na tecnologia, que envolve também não só a automação, mas que envolve a delimitação dos pontos de forma remota. Você não está no local, você faz, sei lá, puxar um exemplo bem mais tranquilo. Você manda abrir e fechar a cortina da tua casa daqui. Sim. Tá? Você manda, ligar a banheira, acender a luz. Banheira, né? Eu tive recentemente na casa de um cliente onde ele esquentava o piso do banheiro do escritório dele porque ele queria chegar e pisar no banheiro com o piso quentinho. Né? Então, sem dúvida, é extremamente importante isso. Claro, sempre temos que levar em consideração que cada vez que você automatiza alguma coisa, cada vez que você robotiza alguma coisa, você deixou essa coisa mais sensível a algum outro efeito. Uhum. Neste caso, o professor Hélio e eu batemos palma, aplaudimos. Por quê? Porque deixou mais sensível para os raios. E a gente tem o nosso mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho também, desde que eu falo da CrossFox, com muito orgulho, já falo há bastante tempo, Claro. Eu ouço a CrossFox falar muito em produtos certificados, e ela sempre correndo atrás dessas certificações, tudo certinho. Qual a importância do produto ser certificado? É uma importância fundamental, né? Principalmente na área da CrossFox, né? Os cabos elétricos. Essa é uma área extremamente prostituída no país. Né? Nós temos hoje uma condição onde os caras prostituem o material, né? O cobre do cabo é prostituído, é maquiado, né? Com uma série de impurezas para você baratear o preço. Né? O pessoal muda as dimensões dos cabos e muda de uma forma que a olho nu você não consegue perceber, né? E aí uma forma infindável de subterfúgios para o ganho ilícito. Né? Então, a CrossFox tem sim muita razão em se preocupar e em fazer essa condição de certificação, porque cada vez que você usa um equipamento ou um material não certificado, você vai estar arriscando, né? Por exemplo, no caso do cabo, se você não tem certeza da dimensão correta do cabo, esse cabo foi instalado para um determinado fluxo de corrente elétrica e ele não aguenta o fluxo da corrente elétrica e você pode pôr fogo na instalação. Tá? Prédio, sim, assim, a gente fala pôr fogo na instalação, que é o estopim para o restante. Tá? É o estopim para o restante. Ou seja, não é uma coisa simples, é uma coisa muito séria, né? Seríssimo, é seríssimo. Tá? Um pouquinho mais para a área em que a gente falou agora do aterramento, né? É aquela história, você abriu lá uma vala, jogou o cabo para fazer o aterramento e cobriu.
né? É extremamente difícil você fiscalizar isso. Se você não fiscalizar na hora da instalação... Você não vai abrir um buraco para olhar se está tudo certo, né? Né? Exato. Então, veja, muitas vezes o cara abre a valeta, cobre com terra e depois vem com acabamento por cima, né? Coloca lá o asfalto, a calçada, sei lá o que seja, né? Então, fica a fiscalização depois, é muito complicado, né? E isso facilita os caras na hora de fazer ali as maracutaias deles. Nós estamos com nível de divulgação dessas práticas de segurança. Hoje você entende que há uma conscientização maior? Sim, sim. Vou até pegar esse gancho para falar um pouco da nossa onipotência, que é a terceira vertente da HM News, né? Hoje nós temos na onipotência uma força bastante grande em termos de divulgação de informação e de educação, né? O que a onipotência faz hoje? Ela faz lives, ela faz seminários, webinars e vários cursos, sendo que todos os cursos têm certificação MEC. Tá? Então, todos os nossos cursos, inclusive a pós-graduação, são certificados pelo MEC, né? A partir daí, se você olhar para um mercado restrito, nós temos hoje algo em torno de 4.000 alunos. É uma divulgação bastante importante. Claro. Né? Bastante importante. Não é um mercado aberto, né? É um mercado restrito. Mas 4.000 alunos é um mercado importante. Então, veja, dentro desse arcabouço da informação, você pode tirar algumas vertentes, onde você tem aquele cara que te acompanha sempre, aquele cara que te acompanha às vezes, e o cara que entrou, gostou, comprou um curso e vai se ligar a você numa consultoria. Já cansei de fazer isso. O cara depois entra em contato com você, você faz a consultoria, você ajuda no projeto e esse cara vira um multiplicador do conceito. Qual é a tendência em termos dessa sua área, na parte tecnológica, assim, a curto e médio prazo? Olha, eu sou bastante otimista, embora a gente esteja passando aí uma época um pouco conturbada, eu sou bastante otimista em relação à parte da engenharia, né? Para isso, eu só torço para que a geração pós-geração Y, XZ aí, né, tenha um pouco mais de foco, né? Porque a engenharia ela necessita do foco, ela necessita da constância, né? Se você não tem constância, como a geração atual não é muito constante, isso não é uma crítica, é uma constatação. Sim, é o que é. É o que é, né? Então, você acaba perdendo muito do poder de divulgação, do poder de abrangência nos conceitos, né? Então, acredito eu que se a gente retomar esse tipo de critérios e de atitudes, o mercado só tende a crescer e, com isso, arrastar a segurança junto com ele. Com decência, com normas corretas, com a segurança maior para todo mundo. Isso. Perfeito. Porque nós estamos envolvendo crianças. A maioria das pessoas não conhece, né? Está instalada, ela acha que está tudo certo. Exatamente. Hoje, eu até lembro bem, né, a primeira experiência que eu tive com instalação elétrica, eu tinha 2 anos de idade, eu peguei um daqueles grampos de cabelo da minha mãe e botei na tomada, né? Desliguei a casa inteira. Com 2 anos de idade. Tanto que você nem esqueceu, né? Não, esqueci. Então, você imagina como é que foi, né? Mas, veja, uma situação como essa, se você não tem uma proteção correta, no mínimo eu teria sofrido ali queimaduras, teria colocado fogo na casa, né? Então, e na minha época, né, eu tenho 60 anos, então ali não tinham essas proteções que a gente tem hoje, né? Eram proteções mais simplórias, eram coisas mais de forma mais direta de utilização, mas existia. Então, dentro daquela condição, a proteção atuou e
pessoal ficou no escuro, mas eu fiquei vivo. Então, dentro de uma condição como essa hoje, com muito mais tecnologia, com muito mais aprendizado, a consistência na construção das coisas, poxa, a gente só tende a melhorar. Que assim seja, é o que a gente quer, é bom para todo mundo. Engenheiro Jobson Modena, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado pelos seus esclarecimentos. Realmente muita coisa interessante, muita coisa bacana deu para a gente aprender. E, por favor, deixe os seus contatos, o que você entender que seja o melhor, inclusive dos cursos, né, que você estou, que eu acho que é muito importante. Muito obrigado por todo o carinho e a acolhida que nos deram aqui. Flávio, eu agradeço demais. E para encontrar a gente, LinkedIn, meu LinkedIn Jobson Modena, né? E as nossas lives da Onipotência, toda terça-feira às 20 horas. Estamos lá, eu, professor Hélio Sueta, professor Hilton Moreno, engenheiro Luiz Ferraro, toda terça-feira fazendo ali... Qual é o horário? Às 20 horas, toda terça-feira. Tá? Escolhemos terça-feira porque geralmente não tem jogo. Exato, mas foi proposital isso, tá? Então, geralmente não tem jogo, então a gente faz aí essa live na terça-feira. E além disso, né, apareçam nos eventos, né, vejam as nossas divulgações no site da Potência Educação, www.potencia.com.br. Redes na semana que vem, redes subterrâneas na semana que vem, né? Todos os eventos servem, sem dúvida nenhuma, para a gente, além do network, fazer ali a transformação da galera pelo bem da engenharia nacional. Brinde dar CrossWalks com o nosso agradecimento. Muito obrigado, viu, Jobson? Obrigado, Flávio. Um abraço. Conexão CrossWalks fica por aqui, um abraço, até a próxima.